é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, tá. Pode chamar aqui no setor de saúde, nós temos aqui. Setor de saúde. 210, 50. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabamos de ouvir uma gravação feita pelo filho do desembargador Marcelo Malucelli, do TRF4, que é a instância superior à vara de Curitiba, a 13ª Vara Federal. O Cláudio Dantas se aprofundou, tudo indica que é a voz do juiz Eduardo Apio. Vamos à matéria de Cláudio Dantas na Jovem Pan. Bom dia, Paulinho, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo aí da bancada, nossa audiência. Você sabe, Paulinho, que eu antecipei esse áudio, né? A gente, no mês passado, eu tive acesso ao boletim de ocorrência em que o João Malucelli registrou essa ligação e a ameaça e anexou este áudio. A gente publicou em primeira mão no nosso site, jovempan.com.br, recomendo a todos que sigam também. Olha, toda essa história ela é rocambolesca, ela é uma versão aloprada, né, de outras que a gente já tem visto aí ao longo da nossa história política. O Eduardo Apio, desde que ele assumiu, ele já vinha causando polêmica, porque ele foi pego fazendo doação para a campanha do Lula, depois vazaram prints do login interno dele, da Justiça Federal, mostrando que o login dele era Lul22, quer dizer, ali fazendo campanha para o Lula. Ontem, inclusive, numa entrevista, ele tinha acabado de confirmar, com a cara de pau do mundo, que realmente o login era dele e que colocou mesmo, disse que era uma forma de protesto. É esse juiz que teve acesso, ontem a gente deu em primeira mão também, teve acesso a questões pessoais, a documentações pessoais, a um cadastro pessoal do filho do desembargador e ligou para ele, telefonou, simulando ser outra pessoa, ser um funcionário que não existe, e aí, no final da chamada, faz aquela ameaça ali que vocês ouviram. O Eduardo Apio, ele vinha, desde o início, fazendo uma espécie de nova Lava Jato, só que uma Lava Jato contra a Lava Jato, contra os investigadores da Lava Jato. Ontem ele, inclusive, tinha acabado de reativar uma investigação que pretendia reciclar a denúncia lá do Alberto Youssef, lá em 2014, que encontrou ali um grampo na sua cela. Ele também foi o responsável por acabar ali, retirar as acusações contra o Rodrigo Tacla Duran, um doleiro sabidamente criminoso que pagou propinas, era usado para pagar propinas para diversas empreiteiras, para diversos políticos, e ele, então, o Eduardo Apio, ouviu o Tacla Duran, reabriu um processo, esse processo acabou indo parar lá no STF, e que está o Sérgio Moro sendo investigado agora por causa dessas acusações que também são recicladas, que nunca foram provadas. Então esse é o juiz, né, que todo mundo aí estava incensando ele, o pessoal do PT, a esquerda toda incensando o Eduardo Apio, ao mesmo tempo que atacam o Sérgio Moro desde lá de trás, dizendo que ele não era imparcial. O que é o Eduardo Apio? É imparcial ou é... Meu amigo, se realmente a Polícia Federal está dizendo que a voz tem muitas possibilidades de ser dele, ele praticou a conduta criminosa do juiz. Eu discordo do Cláudio em relação à questão da senha dele. Lule22, isso não é... O juiz não precisa ser neutro, precisa ser imparcial. Mas as condutas que estão sendo descritas pelo jornalista e já levou o afastamento do magistrado pelo TRF4 nos evidencia uma parcialidade. E quando ele telefona, se realmente for ele pratica o crime de falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal. Atribuir-se ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio alheio ou, que é o caso concreto, para causar dano a outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano.
Artigo 147, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, no caso por palavra, de causar um mal meio simbólico ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, detenção de 1 a 6 meses. Parece que ele entrou nos dados da Receita Federal e viu alguma coisa de imposto de renda do desembargador com o filho, que houve essa alegação em relação ao plano de saúde ou qualquer coisa dessa monta. Ok? Dados até que são protegidos pela Lei 13.709. É possível que seja decretada a prisão desse magistrado? Infelizmente, a lei não permite. Coronel, mas se fosse contra o ministro do Supremo, mas eu não posso defender o que a lei adjetiva brasileira diz. As condições para a decretação da preventiva estão no 312, conveniência da ordem pública, isso até existe. Só que o 313, que é o artigo subsequente, ele diz que somente, inciso 1, artigo 313, nos crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima sendo superior a 4 anos. Se nós somássemos, que não é nem o caso, porque a ação é única, seria concurso formal, no meu entendimento, e não material, mas até que se fosse concurso material, somando as duas penas, uma vai 1 ano, outra vai 6 meses, não chega aos 4 anos, então não é possível a decretação da prisão, tá? A gente precisa ter coerência na nossa forma de ser. Mas, para piorar, o magistrado, a matéria está dizendo aí, depois que foi afastado por 15 dias da Lava Jato, quem assumiu, coronel? A juíza Gabriela Hadid, a juíza substituta, aquela que condenou Lula em relação ao sítio. Ele telefonou, segundo a matéria jornalística, para os assessores do presidente Lula. Eu nunca vi um juiz se passar por terceiro e, mais ainda, ligar para pessoas do governo, do executivo, para dizer que foi afastado. Graças a Deus que ele fez isso. É possível as cortes superiores? Bom, tudo é possível no Brasil, mas a coisa está muito forte, principalmente essa ameaça. Deus está no comando, as coisas erradas estão sendo mostradas. Não perca a sua esperança no Brasil. Forte abraço.